21 de abril de 2025, segunda-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Segundou, louvado seja Deus. Nós iniciamos ontem o tempo da Páscoa. Louvado seja Deus, domingo da Páscoa da Ressurreição, o primeiro domingo desse tempo tão bonito. E ao longo dessa semana nós vamos celebrar liturgias solenes, aquilo que nós chamamos de oitava de Páscoa, ou seja, numa semana inteira a igreja vive o mesmo júbilo, a mesma alegria do domingo da ressurreição. E tão importante que é o mistério da Páscoa, esse mistério, a alegria desse mistério se estende na liturgia por 8 dias, de domingo até domingo. A liturgia da igreja é fantástica, né? É uma pena que muitos padres não celebram, né? Devido ao cansaço da Semana Santa, muitos padres tiram descanso essa semana da oitava, mas é uma semana muito importante, né? Aqueles que tiverem oportunidade de ir à missa, façam, para degustar, como também contemplar a beleza da liturgia da igreja. Em cada dia dessa semana, a igreja vai colocar uma passagem distinta, diferente, das aparições do ressuscitado. O ressuscitado, ele apareceu para diversas pessoas e de diversas formas, segundo os relatos dos evangelhos, e ao longo dessa semana a igreja coloca cada dia uma aparição, para a gente contemplar de verdade a face do ressuscitado que se mostra para a igreja. Queridos, antes de nós começarmos a reflexão da primeira leitura que hoje a igreja nos propõe, não tem jeito de iniciar esse dia sem mencionar o passamento do Papa Francisco, que faleceu na madrugada dessa segunda-feira, no Vaticano. E eu acho que cabe a nós, primeiramente, rezar pela alma dele, As dioceses certamente em todo o mundo se organizam para oficialmente rezar uma missa de sufrágio pela alma do Papa, que ele possa gozar das alegrias eternas e receber o fruto de tudo aquilo que ele plantou como um pastor empenhado, um pastor que amou a igreja e que por esses, se não me engano, 12 anos, acho que foram 12, se não me engano, ao longo desses 12 anos nós vimos tanto empenho e tanta demonstração de amor pela igreja que caminha neste mundo cheio de questionamentos, então que o Papa possa descansar na paz de Jesus, E também uma segunda intenção para nós é rezar pelo colégio dos cardeais, que certamente vão se reunir, não sabemos quando, porque nós estamos vivendo o jubileu, Mas um conclave certamente vai acontecer, e que o Espírito Santo possa eleger algum cardeal que seja de sua vontade, que o Espírito Santo continue a reger a igreja, escolhendo uma pessoa que seja preparada para os tempos de hoje, O Papa Francisco assumiu, se não me engano, em 2013, E hoje nós estamos em 2025, de ano em ano, ou de 5 anos em 5 anos, mais ou menos, o mundo muda muito. O mundo lá atrás, em 2013, quando o Papa Francisco assumiu, não é o mesmo de hoje, 2025. Questionamentos muito mais, vamos dizer, desafiadores para se responder, com testemunho, com a doutrina, enfim, coisas foram surgindo. E o Papa Francisco soube enfrentar as adversidades, as intempéries na vida da igreja de maneira muito, muito feliz, Então que um novo cardeal a assumir este encargo possa também ter sucesso espiritual no seu papado, Que Deus possa escolher o servo segundo o seu coração. E agora começam a surgir tantas coisas, Acompanhei pela manhã os jornais, porque eu gosto de ler os jornais pelas redes sociais, que para mim é mais prático. E a gente entra nos comentários das pessoas, tanta abobrinha, minha gente, que o povo coloca lá, misericórdia.
né? O último Papa, agora vem o anticristo, e agora a instituição vai ser tomada pelo anticristo, e não sei o quê. Falar, ai, gente, coisa de protestante, né? Mas nós católicos temos a firme convicção de que é Deus quem conduz a igreja até o fim dos tempos, né? Muito bem, queridos. Então nós vamos meditar nesta manhã triste, diante da perda do Sumo Pontífice, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, gostaria de começar essa breve reflexão sobre esse texto tão bonito, a partir do versículo último, 32. Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Uma coisa importante para nós entendermos o mistério da ressurreição é que às vezes nós vamos criando uma imagem de ressurreição na nossa mente, que não é de fato o que a doutrina da igreja nos ensina. Jesus de Nazaré, um ser humano perfeito, um ser humano como nós, tinha corpo e alma. Acontece que ele era Deus, tanto no seu corpo quanto em sua alma estava a segunda pessoa da Trindade, ou melhor, era a segunda pessoa da Trindade. Tá? Então, aquele ser humano que tem corpo e alma, Jesus de Nazaré, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Isso é importante nós entendermos. Quando do episódio da crucifixão e da morte de Jesus, a alma e o corpo se separam, como a morte de qualquer ser humano. Mas, tanto na alma separada quanto no corpo que é colocado no sepulcro, está, ou melhor, é a segunda pessoa da Trindade. Tá? É por isso que, por ser Deus, né, a alma de Jesus, ensina a tradição da igreja, né? A alma de Jesus, que é o próprio Jesus, desce aos infernos. Jesus desce aos infernos, o seu ser subsiste na alma, como todo ser humano, não é? Desce aos infernos, ressuscita os que estavam lá, pairando na morte, nas trevas,
por tantos séculos, traz todos eles à vida, né? Ele vence, ele desce aos infernos, assim nós professamos a fé, né? E ao terceiro dia, sua alma se junta novamente ao seu corpo. E o corpo de Jesus passa a ter vida novamente, tá? Só que agora de maneira transfigurada, não é somente a junção do corpo e da alma, mas é a glorificação, o corpo é glorificado. Então, Jesus ele começa a aparecer para os discípulos. A gente é importante conhecer, saber disso. Nós vamos, como eu disse no começo da reflexão, ao longo dessa semana inteira, ver as aparições de Jesus, cada dia uma. Então ele começa a aparecer. O que aparece não é um fantasma, não é a alma de Jesus. É corpo-alma, tal como nós assim o somos, né? Você está me escutando? Olha um pouquinho para você. Coloca sua mão na frente dos seus olhos e olha para você. Ó, você tem um corpo, mas você também é uma alma. Corpo e alma é o que você é. É o que Jesus assim voltou a ser diante da ressurreição, tá? Então, quando ele aparece tal como ele era. A única diferença é que agora ele é um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Nós não podemos, nós podemos explicar, mas nós não sabemos na experiência material como é. Saberemos no dia do juízo, como quando nos depararemos com Jesus, né? Mas um corpo glorificado, ele tem as impressões materiais como o nosso, mas ao mesmo tempo ele pode não se deter pela matéria. Por isso que Jesus ele passa pelas portas do cenáculo, né? Por isso que ele está ao mesmo tempo em vários lugares, mas ao mesmo tempo é um corpo material, só que glorificado. Aí você pode me dizer, padre, mas é difícil de nós entendermos, né? É difícil porque nós não temos essa experiência. Ao mesmo tempo que é um corpo material, é um corpo material glorificado. Que nós saberemos isso no dia do juízo. Então, nós o veremos tal como ele é, né? Nos diz a Escritura, primeira carta aos Coríntios, né? No dia do juízo, nós o veremos tal como ele é. Enfim, meus queridos. Então, os apóstolos, os discípulos, por isso que Pedro está dizendo isso, né? Esse Jesus, Deus o ressuscitou. E disso nós somos testemunhas. Testemunhas por quê? Porque eles viram, eles tocaram o corpo ressuscitado de Jesus. Eles viram. Então, não é uma crença, um achismo, uma historinha que contaram. Eles viram factualmente, tá? Hoje nós estamos em 2025, mais ou menos 2000 anos distante desse evento, né? Nós estamos mais ou menos 2000 anos distante desse evento. Muitos podem dizer, isso aí foi inventado pela igreja, e não sei o quê. Ora, se fosse inventado pela igreja, a fé nisso que perpassa o planeta não teria subsistido até hoje. O que faz com que a crença, a fé na ressurreição de Jesus seja sólida nos dias de hoje? O que credibiliza é porque foi um fato histórico. Isso aconteceu, eles testemunharam, eles viram. Isso foi passando para toda a comunidade, para todas as pessoas que estavam naqueles lugares. Isso foi passando de geração em geração. E aquilo que aconteceu, que é a verdade, ninguém mata. Por isso que a igreja continua a ser testemunha. Você, nós somos testemunhas. Não porque nós tocamos a matéria do corporal ressuscitada de Jesus de Nazaré. Nós não tivemos essa experiência, esse privilégio. Claro, os apóstolos e os discípulos tiveram, mas nós não tivemos. Mas nós reproduzimos, ensinamos e falamos aquilo que nós recebemos fielmente da igreja. Então, essa é a Páscoa, é isso que a igreja anuncia nesse mistério tão bonito, tão bonito. E Pedro ele vai dizer assim, olha, meus queridos, homens de Israel, né? Homens de Israel, presta atenção, né?
Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes. Pedro está dizendo, vós, judeus, matastes Jesus de Nazaré, o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Aqui uma informação e uma mensagem para nós nesse dia, além de falar da questão do testemunho, essa mensagem sobre esse versículo, meus queridos, aquilo que é de Deus, ninguém desfaz. Hoje, que nós levemos no nosso coração essa verdade. A grande prova disso é a igreja, né? Infelizmente hoje nós perdemos o sumo pontífice, o Santo Padre, o Papa, mas olha a igreja católica. Há mais de 2000 anos, caminhando no mundo, tantas vicissitudes, tantas intempéries, tantas tempestades, tantos acontecimentos, tantas coisas. Perpassou toda a Idade Antiga, perpassou toda a Idade Média, perpassou toda a Idade Moderna, tanta confusão, perpassou a Idade Contemporânea, e aqui estamos hoje, certamente os dias de hoje, no futuro serão chamados dias pós-contemporâneos, e a igreja está aí, né? A igreja está aí, caminhante, firme. É o maior testemunho de que isso pertence a Deus e não aos homens. É o maior testemunho. Nós vemos as igrejas protestantes por aí, né? Muitas abrem as portas em fundos de garagem e passam 1 ano, 2, 3, daqui a pouco fecha e eles acabam se brigando entre si e criam outras e coisas. A gente vê umas aberrações no cristianismo e a gente contempla a face da igreja católica, a igreja de Cristo. A gente vê, só pode ser coisa de Deus. Só pode ser coisa de Deus, né? Então, levemos essa mensagem no nosso coração hoje. Vós, judeus, matastes o autor da vida, mas o Pai o ressuscitou, porque não era possível que a morte o dominasse. Meus queridos, nós também temos essa certeza de que os momentos difíceis da nossa vida, da nossa história, eles são passageiros. Não é possível que o Pai vai nos deixar permanecer para todo sempre em situações de morte, de desconforto, de tristeza, de pranto. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, quais são suas preocupações, né, o que você tem enfrentado, mas uma coisa é certa, Deus está com você e Ele não vai te deixar nessa região de morte, de sofrimento, de instabilidade, né, de medo. Ele não vai te deixar, porque você é a imagem de Cristo, que é o Filho amado do Pai. Quando Deus nos olha, Ele olha seu próprio Filho e Ele nos ressuscita tal como ressuscitou o seu Filho. Claro, no bom ânimo, nos tirando dos momentos de tristeza, solucionando tantos medos, tantas coisas que nós enfrentamos. Então, cada dia, uma luta diferente, mas sempre a certeza, Deus está conosco. Deus está conosco. E o que é de Deus nunca vai desfalecer para sempre. Não vai desfalecer para sempre. Então, levemos essa mensagem de hoje para a nossa vida, para a nossa história, que essa palavra tão bonita. Pedro agora cheio de coragem, né? Ontem eu falei na minha homilia, falei, olha, o Pedro do episódio da cruz, que era covarde, medroso, que negou Jesus, que se escondeu, agora ele se tomou, né, se encharcou do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e ele se tornou um homem corajoso. Ele está denunciando a incredulidade, a covardia dos judeus em praça pública. Olha só, quanta reverência nós devemos a Pedro, que é o primeiro sumo pontífice da Igreja Católica, né? E nós devemos fazer o mesmo. Largue esse espírito de medo, de desânimo, de murmuração, de negativismo e se revista de um espírito de convicção, de fortaleza, né? Como Pedro assim se revestiu de coragem. Que Deus nos ajude a todos nós. Força e coragem. E hoje rezemos pela alma do Santo Padre, não esqueçamos disso, e rezemos pela igreja que certamente hoje inicia uma nova etapa também
em preparação à acolhida do novo pontífice, que certamente trará novidades e a enfrentar sobre os tempos de hoje, esses desafios que são tão grandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.